Bom dia! Como é que você tá? Tudo bem? Bora? Vamos começar o nosso treino de hoje. O que mais é possível que você ainda não considerou? Vou te convidar nesse estado do agora a simplesmente respirar e te trazer ainda mais para o presente, né? Porque na prática aqui dessa respiração é onde a gente vai ancorando essa energia do estar aqui, agora, no presente, onde as coisas acontecem, onde você consegue ter clareza, onde você encontra esse estado realmente, né, de conexão com você mesmo acima de tudo. Então, faça aí sua respiração. Só puxa o ar, solta como um grande alívio. Puxa e solta e vai ancorando. Bom dia, Helenice. Vai sentindo, né? Seus pés firmes no chão. Você pode imaginar também que dos seus pés saem raízes, que você vai fazendo essa conexão com a terra. E aí você vai respirando e voltando a si, né? Tão importante, né? É simples, mas a gente se esquece. Então, bora, vamos começar, né? O que mais é possível. Hoje eu escolhi aqui um tema porque já tem aí algumas semanas que muitas pessoas chegam para mim muito curiosas, né, perguntando, eu tô pegando spray aqui, eu tô me ajeitando aqui, gente, muito curiosas, né, com a questão da prática da dança que eu tenho. E é muito interessante, porque eu sei que gera realmente curiosidade, né, e posto as coisas sobre dança, né, porque é algo que eu vivo tão intensamente, para mostrar também, né, que é possível você encontrar algo que você gosta e ama, né, fazer. E aí as pessoas começam a me perguntar muitas coisas, mesmo, né, em sessões, né, então, nossa, como você está dedicada, ou como você é dedicada, ou, nossa, mas vocês ensaiam tanto assim, mas como é que você dá conta? Por que que você dança? Mas você sempre dançou? Você não acha difícil? Você não fica cansada? Você não se estressa? E são muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas perguntas sobre isso. E aí até essa semana, em mais um desses momentos de perguntas, né, durante uma sessão que uma querida me trouxe, eu falei assim, eu vou levar isso para uma hora do treino, porque eu acredito que quando o assunto ele começa a aparecer muito, é porque ele pode ser uma grande contribuição. Então aqui eu quero te contextualizar, né, porque até coloquei aqui como o tema da nossa live de hoje, você sabe o que te faz bem? Pensa aí, enquanto eu pego a minha água. O que te faz bem? Porque nós somos realmente muito bons em detectar coisas que nos fazem mal. Bom, às vezes a gente não detecta tão fácil assim também não, né? Porque às vezes você tá aí em relacionamentos que são destrutivos, que são tóxicos para você, ou você tá comendo alguma coisa que não te faz bem e ainda você tá insistindo porque você ainda não teve a percepção que aquilo ali não é para você, né? Então, o autoconhecimento, ele te dá a direção do que te faz bem, do que te faz mal. E quando a gente realmente tem uma clareza e essa consciência de olhar para frente mesmo e de perceber o que está fazendo bem, eu vou mergulhar ainda mais, eu vou beber mais dessa fonte, o que está me fazendo mal, eu vou tirar da minha vida, eu vou cortar, eu vou diminuir, né? Se você faz um exame bioquímico e acusa lá que a questão está, né, relacionado à quantidade de açúcar que você está ingerindo todo dia, você vai ter que reduzir por uma ordem médica, goste você ou não, porque senão você vai ficar mal. E aí tem gente que insiste ainda, né? E continuar ingerindo a mesma quantidade de açúcar, sabendo que aquilo ali pode trazer alguma consequência, mas você foi informada sobre, não é verdade? Então, quando nós começamos a perceber também o que eu gosto de fazer, o que me faz bem, e esse é um grande caminho quando a gente fala de autoconhecimento, porque na proposta do autoconhecimento, nós temos várias portinhas por onde a gente vai entrando e investigando, entrando e investigando. Então, eu entro na porta, né, da questão relacionada à minha parte mais racional, ao meu mental, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de estudar, no que eu trabalho, né? Como que eu faço a minha vida através, né, dessa cabeça toda, né, operacionalizando situações, como que eu sou na parte emocional, qual é a emoção que mais me é presente, ou qual a que eu não consigo entrar em contato, qual a emoção que para mim é desconhecida, ou qual é o nome dessas emoções,
como é que eu olho para minha espiritualidade, se é que ela existe na minha vida, ou será que eu estou afastada, ou eu tenho medo disso, como que é a minha parte energética, como é que eu percebo a energia do meu corpo, quem é o meu corpo, como é o meu corpo, o que o meu corpo gosta de fazer. Então nós temos vários caminhos, né, onde o autoconhecimento ele vai te levando a investigar. Quanto mais você conhece sobre você, melhor você vive. Mais destravada você está na vida, porque você sabe quem você é. Então torne-se uma especialista de você. E aí saber o que te faz bem é um puta de um caminho. É importantíssimo, porque quando você sabe o que te faz bem e você mergulha nisso, você tem um grande aprendizado ali. Porque não é porque só te faz bem que você não vai ter desafio. Existem desafios ali também naquilo que você ama tanto fazer, né? Então aqui eu vou citar o meu exemplo com a dança, mas você pode usar aí o teu exemplo com algum esporte que você pratica, né? Seja tênis, vôlei, beach tênis, né, ping-pong, sei lá, ou alguma arte que você faz, se você é uma pessoa relacionada a isso, eu adoro pintura, eu adoro, né, biscuit, eu adoro crochê, né, o que que eu faço. Então, quando você olha para aquilo que te faz bem, olha com olhos de ver. Preste atenção no que você está fazendo, porque não é simplesmente uma prática que vai te desestressar, porque ela tem esse papel. Quando a gente está fazendo algo que nos faz muito bem, a gente desestressa? Sim. A gente fica melhor? Sim. A gente encontra ali um lugar seguro, né, que aconchega o coração, dá um quentinho? Sim. Mas existe também muito aprendizado nisso. Quando você tá, se você é da cozinha, se você adora fazer bolos, e aí tá tudo horrível na sua vida, o que que você vai fazer? Oi, Fátima, você vai pra cozinha. Ah, vou fazer um bolo, gente. Porque ali eu me distraio. Ótimo, tá? Só que naquilo ali que você tá separando ingrediente, regulando a temperatura do forno, mexendo essa massa, experimentando para ver se tá tudo bem, tem um monte de coisa aqui que tá sendo trabalhada. E existem ali pequenos desafios que podem te ensinar uma série de coisas. Então esteja atenta a todos os movimentos. Na prática, quando você escolhe algo que te faz bem, mergulhe nisso com vontade, né? Eu comecei a dançar quando eu era criança. Eu sempre tive a vontade, mas eu só comecei mesmo a frequentar uma escola de dança e a aprender técnicas, porque existe, quando eu já tinha os meus 11, 12 anos, né? Para quem é da dança e sabe disso, essa idade às vezes já é tarde, você sabia disso? Para quem segue uma carreira muito bailarinas mesmo, assim, aquelas que você vê dançando de ponta e tudo mais, elas começam a aprender quando muito crianças, né? Entre 3 e 4 anos de idade. E isso pode gerar uma série também de questões, né, para essa pessoa, né? Então, às vezes, o excesso, né, de atividades também para uma criança que é tão cedo, o rigor de algumas técnicas, enfim. Mas eu fui aprender quando eu já tinha meus 12 anos, porque enchi o saco da minha mãe. Porque eu queria de qualquer jeito, porque eu queria, e tinha um lugar próximo da minha casa, e queria, e ela levou a gente, eu e minha irmã, e aí eu tive aí uns 5 anos intensamente praticando dança. Eu fui daquelas que entrava assim, levava jeito sim, mas aí comecei com uma aula, daqui a pouco eu estava fazendo outra, daqui a pouco eu estava fazendo todas as aulas possíveis dentro da escola, participando de competição e tal, e vivendo aquilo, até que eu passei na faculdade. E aí mudei de estado, né? Nem de cidade foi. Então, assim, eu fui para Minas, né, para estudar, para fazer a minha graduação, e aí parei, né? Não tinha mais como, né, eu fazer, era uma época, né, mais desafiadora financeiramente falando mesmo, então era como algo a mais que eu ia colocar ali que não era o objetivo da vez. E aí eu, né, não frequentei mais, mas sempre contemplei. Ia assistir espetáculos de dança, estava vendo o que estava acontecendo, né, me encantava com tudo. E a vida foi passando. E a vida foi passando, e a vida foi passando, e eu fui estudando, trabalhando, e trabalhando mais um pouco, porque ainda não estava o suficiente. E só me dedicando a isso, né? Aí casei, vieram os meus filhos e tal. Aí chegou um dia que, né? Como diria minha avó, estoporou. Puffit. Aí tem um nome bonito para isso, é que é burnout hoje, mas
Minha avó já usava um termo técnico muito bom, que era estoporou. E aí, é puffit. Quem sou eu, o que está acontecendo, né? E né, onde que eu vou parar e o que está me pegando aqui. E eu tenho que repensar sobre a vida, né? Porque muito irritada, né? Muito brava com tudo, com assim alimentação péssima, o sono péssimo, extremamente exausta, porque tudo se acumulou. Então assim, eu só ia juntando funções. Era muito trabalho, era muitas questões em casa, mas eu não tinha um lugar onde eu poderia simplesmente estar ali para me divertir. Simplesmente para deixar algo a mais vir. Era só na obrigação. Então aqui vai já uma primeira consciência. Perceba se esse estado de cansaço que você se encontra hoje, de muita exaustão, não é porque você está colocando cada vez mais coisas dentro da sua vida sem ter tempo para você. Né? Eu sei que é clichê, que todo mundo vira e mexe, a gente olha essa frase e vê por aí, né? Você tem tempo na sua agenda para você, mas isso é muito necessário. Porque né, você não é uma máquina de lavar, você é uma mulher, você precisa né, desse descanso, que não é só o descanso de dormir, mas é quando a gente descansa, né, o nosso mental, quando a gente faz outras coisas com o nosso corpo. E aí foi, né, numa sessão de terapia que eu estava, e a minha terapeuta, ela falou, Cíntia, é urgente que você procure algo para você fazer por você. Sem marido, sem filhos, sem amigos do trabalho, nada. Escolhe algo que você não vai encontrar ninguém que hoje você convive. Aonde que vai ser isso? Eu falei, não sei. E eu brava, né? Porque eu queria uma resposta ali. Como é que ela me joga um negócio desse no colo e não me dá a resposta? E não fala pra mim qual é o caminho. Mas, nossa, eu saí da sessão assim, gente, como assim? Eu tenho que achar um negócio e eu não sei nem por onde começar. Que lugar vai ser esse? Que eu não vou encontrar ninguém, né, das pessoas que eu convivo hoje, que vai ser completamente diferente. E ela falou, lembra das coisas que você gostava de fazer quando criança, quando adolescência, o que você deixou pra trás? E eu gostava já de pintar, eu gostava de não sei o que. Aí um dia eu peguei e falei, nossa, eu gostava tanto de dançar, né? E agora? E aí veio um questionamento interno. Porque nesse dia, né, que eu estoporei, eu já estava ali nos 40 anos. Então, vem muito questionamento sobre, tô velha, não tenho tempo, mas se eu não tenho tempo nem para dormir direito, como é que eu vou colocar outra atividade? Porque nós começamos a nos justificar para a gente continuar na merda. E não tem outro jeito de falar sobre isso, a não ser dessa forma. Você tá na piscininha de merda, o convite para sair tá ali, você já viu a escadinha, já te jogaram a boia para você sair dali, e você fica assim, não tem como, não consigo. Ai, mas é que não tem tempo, é que eu não tenho dinheiro, eu não tenho idade, eu não tenho saúde, e você continua lá, então fica lá mergulhada mesmo. E eu fiquei nesse espaço. Mas que horas que eu vou fazer? Mas de que jeito? Onde que eu vou arrumar dinheiro? Porque essas crianças aqui gastam muito e não tem como, e parará, e que horas? E comecei. E ao mesmo tempo vinha aquilo, porque eu comecei a lembrar da dança, mas assim, eu falei, não me encaixa em lugar nenhum. Aí fui parar numa aula de zumba, que era o que dava. Entrei na aula de zumba e me acabei. Me acabei e saí de lá. Mas nem vermelha eu tava, gente. Eu não sei nem que cor que é aquela. Eu tava anos sem fazer direito uma atividade física. Aí entrei na aula, lógico, começou a tocar as músicas, a professora fazendo um negócio pra cá e pra lá, e eu me joguei naquilo, porque o meu corpo falou, graças a Deus, Cíntia, começou a dar, né, pulos de alegria dentro de mim, e ele, lógico que assim, eu não fazia um movimento assim, eu já tava assim, era eu. Assim, sabe criança na loja de brinquedo, numa piscina de bolinha, que você vê aquela criança pulando feliz, era eu na aula. Porque eu tava ali em êxtase, e eu tinha completamente esquecido dessa sensação no meu corpo. Então eu me acabei, eu molhei a roupa, eu fiquei roxa, assim, nossa, era demais, assim, meu cabelo pingava, eu saí de lá, assim, como que eu esqueci disso? Como que eu parei? E aí eu fiquei alucinada para encontrar possibilidades. Eu fui mantendo essa aula, porque já supria um pouco disso, mas fui procurando na cidade possibilidades, né, de dança, tal, até que eu encontrei. E fui com vergonha, e fui receosa, e fui me achando, né, esquisita, estranha,
para entrar num lugar onde tinham jovens, onde tinham adolescentes fazendo aula, né? Onde há muito tempo eu não ouvia termos específicos. E aí eu comecei meio que a experimentar isso de novo, né? Então, quando eu voltei, foi algo muito estranho. E aí a gente tem essa barreira. Quando a gente volta a fazer algo, esse espaço da estranheza, ele vai aparecer. O que que eu tenho que fazer? Ultrapassar. Fala assim, não, eu vou de qualquer jeito. Eu lembro de uma cliente, numa conversa também sobre isso, vai procurar algo que te faz bem, e ela me trouxe, ela falou assim, Cíntia, eu adoro o estudo de idiomas, eu adoro estudar inglês, mas eu parei, porque assim, eu não encontrei um lugar onde eu possa, né, ter a habilidade da conversação, que é o que eu mais gosto, é conversar. Então, tenho muitos lugares que estão presos em livros, no estudo da gramática e tal. Ela falou, isso eu já sei, eu quero conversar, eu quero soltar a língua. E aí ela falou, né, que um espaço que ela encontrou adequado à rotina dela e ao horário era um espaço onde tinham só adolescentes. E ela se sentiu muito inadequada naquilo, porque a conversa que acontecia dentro dessa aula era uma conversa de adolescentes, não da faixa etária dela. Ela falou, para mim foi muito desconfortável, porque eu era a mais velha da turma, tal. E ela falou assim, eu vou ter que lidar com isso, se eu quero realmente ter esse espaço desse aprendizado gostoso, né? E ela foi. E ela foi indo, e daqui a pouco ela já estava levando bolo para todo mundo, e daqui a pouco já tinha uns encontros que aconteciam na casa dela, essa garotada ia, e todo mundo meio que conversando, né? E é isso. Aqui, até quando, né, você vai ficar presa num espaço, se sentindo inadequada, sendo que o convite está chegando para você? Lide com esse desconforto dessa adaptação de novo. Né, tem algo muito legal que pode chegar. E assim eu fui indo, até que eu encontrei realmente, né, o Jailton, que hoje é, né, meu professor e com quem eu danço há muito tempo. E ali houve uma química, né, porque ele traz um tipo de dança que eu não conhecia, que é uma dança que se dança no salto alto e que eu não sabia que existia, e eu comecei a treinar e eu comecei a me encantar com isso e foi despertando um feminino em mim que eu também não conhecia. E isso foi se desenvolvendo com o passar dos anos. E cada vez mais isso me faz bem. Então, o que te faz bem, você precisa colocar na sua agenda. Aí, quando chegam as perguntas para mim, Cíntia, mas como é que você faz? Né? Como é que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Algumas coisas eu tenho que remanejar na minha agenda e aí outras eu tenho que colocar. Obviamente, se eu tenho uma entrega maior, que é o caso hoje, né? Para quem não sabe, como eu faço parte de um grupo, eu tenho apresentações de dança. Então, eu tenho uma apresentação no final do mês aqui em São Carlos, no teatro. E quem tá aqui quiser ir assistir, só manda mensagem que eu arrumo ingresso para você. Tô te esperando, dia 30 e 31 de maio. E aí, é óbvio, se a gente vai fazer uma apresentação, existem ensaios para isso, né? Porque eu vou ter uma plateia, e aí são muitas horas. E aí eu remanejo para isso. É um período, não é para sempre. É um período. Aí vai ficar coisa por fazer mesmo. Cama para arrumar, roupa para lavar, algo para arrumar em casa. Os amigos querem sair, outros amigos, né? Vamos combinar alguma coisa agora? Não dá, gente. E a frase clássica, né? Eu não posso, eu tenho um ensaio. Depois, quando isso passar em junho, a gente combina alguma coisa, um almoço, tal, vem todo mundo aqui em casa. Agora não dá porque eu tô entregue para isso, momentaneamente. Porque isso hoje me nutre. Então, quando nós estamos em contato com algo que nos faz bem, muitos desafios vão aparecer querendo te tirar disso. O quanto você está firme num propósito de manter algo que te faz bem, te fazendo bem. E quando eu falei dos desafios, né? Quando a gente encontra algo que nos faz bem. Então, no caso aqui da dança, qual é o desafio que aparece? No início era olhar no espelho. Eu voltei a dançar num outro momento de vida. Quando eu era adolescente, eu não tinha muito problema com isso. Eu olhava o professor, eu olhava no espelho, eu queria melhorar minha flexibilidade, a minha abertura, a pirueta sair mais bonitinha, a ponta do pé, enfim, tava com isso. Aí você volta com 40 e poucos anos. Aí você se olha no espelho e fala, meu Deus do céu, né? Que barriga é essa? Nossa, minha bunda tá mole. Ixi, meu peito caiu, não dá para usar essa roupinha aqui não.
tá esquisito. Nossa, né? Não tinha essa ruga. E aí a gente começa a olhar no espelho, meu Deus do céu, como eu tô torta. Nossa, eu fazia isso também, agora não consigo mais, cadê o meu equilíbrio? E aí no início, quando eu voltei, eu olhava pro espelho sem olhar pro espelho. Você sabe como é que é isso? Que você já deve ter feito isso daí. Você já deve ter feito. Você olha pro espelho, mas não olha pro espelho, você vê um negócio assim, ó. Você olha pra tudo. Então eu olhava pras pernas, mas aqui pra cima eu não me via. Então qual a função do espelho numa escola que trabalha com dança? Você se olhar e você também estar ali, né, num propósito de autocorreção. Você acha que eu fazia autocorreção? Claro que não, nem me olhava, como é que eu ia fazer? É difícil? É muito difícil. Até que você vai se olhando, você vai se encarando, você vai ter que olhar para o teu próprio erro e você vai ter que se corrigir. Você é responsável, porque é você com você. Então ali para mim foi um exercício, né, de preciso me encarar. Eu preciso me encarar agora nesse momento de vida e olhar para mim e fazer esse exercício de autocorreção. Um outro movimento, né, que dentro da dança eu trabalho muito é o aspecto da rejeição. Eu tô com as meninas, né, que a gente tá fazendo a jornada do pertencimento e eu vi que chegou aqui algumas mensagens enquanto eu tô aqui na live, eu tô vendo que as meninas estão me mandando mensagem. Porque estamos indo fundo na ferida, né? Que só dessas também. Vamos fazer uma jornada, te prepara, né? Puxa aí o oxigênio porque a gente vai mergulhar fundo para soltar. Então, estamos fazendo isso desde segunda-feira, trabalhando aí com os áudios, né? Então, eu tô fazendo essa jornada e sábado a gente tem uma sessão coletiva sobre isso, sobre a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição, ela é uma ferida que pega para todo mundo. Você tem a ferida da rejeição. Algumas têm uma ferida mais exposta da rejeição, outras é menor. Outras feridas podem estar aí mais atuantes em você. Mas nós nos sentimos rejeitadas, excluídas, né, deixadas de lado em várias situações da vida. E quando a gente nomeia isso, é quando a gente coloca a luz para curar, para melhorar. E eu sempre me senti muito rejeitada. É uma das feridas mais atuantes. A dança, ela me proporciona espaços de lidar diretamente com a rejeição. Porque se eu tô numa aula, para quem não sabe como é, você faz a aula, tem uma parte de aquecimento, tem uma parte coreográfica, onde você está aprendendo coreografia, tem uma parte de repetição de movimentos para você ir ganhando técnica e habilidade, porque tem o jeito certo de colocar uma perna, de colocar um braço, de sustentar a cabeça, de prender o ar, de segurar o abdômen, então tem todo um paranauê ali. E você está fazendo, então é repetição. E sempre tem alguém que é melhor do que você. Tem alguém que está no mesmo nível, tem alguém que está num outro nível mais baixo, né? Ainda com menos técnica. Então, a comparação, ela acontece. Como ela vai acontecer no seu jogo de tênis, como ela vai acontecer se você está dentro de uma academia, como vai acontecer se você está numa aula de pintura, como vai acontecer se você está na aula de crochê, na aula de artesanato, de argila, de sei lá mais o que, de cerâmica que você resolveu fazer. Você fala, ai, não gosto de ir porque eu fico me comparando, lida com isso. Nós, humanos, nós vamos nos comparar, porque ainda nós estamos em sociedade. Então, o que vai acontecer? O que o outro faz, ele espelha algo em mim. Você vai estar ali nesse espaço de comparação constante. Mas existe a comparação que, puxa, isso aqui me inspira. Olha, eu consegui fazer isso, posso ajudar o coleguinha também, né? Então, olha, eu consegui fazer isso porque eu botei o pé aqui, porque eu respirei dessa maneira. Como tem aquela comparação que ela te anula, que ela para, porque você se sente muito pior ali, então, ai, nem vou mais. Ai, não quero, me senti péssima. Ai, não sei, não me enturmei. Quantas vezes você já falou isso? Tá fazendo sentido, gente? Eu sei que eu tô contando aqui parte da minha história, mas é para dar um exemplo. Que alguma história a gente tem que puxar aqui, né? O roteiro. Mas assim, nossa, eu não me enturmei. O não me enturmei é ferida da rejeição. Ai, não me senti à vontade. É uma ferida da rejeição. Quem tem a ferida da rejeição se rejeita antes. Você mesmo se exclui. Por medo de ser rejeitado de novo, você nem vai. Você nem frequenta. Ah, eu sou descoordenada. Ah, o pessoal tá falando direito, eu tô indo pra esquerda. Então, insiste. Fala, né? Com o professor, com a professora, olha, eu sou super descoordenada, você tá falando direito, eu tô indo pra esquerda, tem algum jeito de eu melhorar isso? Porque, ou eu dou risada com isso? Como é que você lida quando você percebe que você tá totalmente fora daquele grupo? Você ri de si mesmo?
Você se percebe ali e você continua. Porque algumas feridas vai ser, né? Elas vão ser assim, olhadas, curadas, cicatrizadas, quando você não tem vergonha delas. Então você vai entrando nesse espaço, que é um espaço sim de desconforto, mas que é um desconforto que vai te levar para algo que é melhor. Então eu demorei ainda muito tempo, gente. Não foi assim meses, não, foram anos, desde a minha volta para dança, né? Que tá aí fazendo 13 anos que eu voltei. Eu me vi no espelho, eu tive que lidar com isso. Aí depois teve uma outra etapa, né? Que dentro das aulas de dança, quando a gente tá assim, montando coreografia para apresentações, o que que o povo faz? Grava a coreografia, manda no grupo a gravação. Aí chegava a gravação, não vou ver. Ai, não quero ver. Não quero ver, não. Aí, pra que isso? Pra corrigir. Gente, assiste o vídeo, dá uma olhada no que você tá errando, o que que você pode fazer melhor. Observa, vê a contagem, né? Se tá aí no 5, 6, 7, 8 direito, olha a música, né? E tal. Aí o professor faz junto, né? E aí vai ter que olhar o vídeo, né? Que o meu professor não ouça, mas eu demorei muito tempo para ver os vídeos que eu tava participando. Muito tempo, gente, mas muito tempo depois. Que eu peguei assim, um dia eu olhei o vídeo, porque a primeira vez que eu peguei para olhar um vídeo que eu tava ali dançando, eu fiquei assim, nossa, pelo amor de Deus, nossa, eu fiz tudo errado, ai, que postura é essa, que coisa feia, nossa, eu olhei só para baixo, ai, o meu pé não tá ainda bom, e não sei o que, e fiquei nisso, aí parei, porque eu só me criticava, porque em crítica eu era bem boa comigo, nossa, tem que ver, nossa, só, ó, chuchu, uma belezinha. Nossa, como eu falava mal de mim. A melhor pessoa. Porque as pessoas estão falando mal de você, Cíntia. Não, nem me preocupa, porque mais do que eu falo mal de mim mesmo, não existe. Então, não tô nem ligando porque as pessoas estão falando, porque eu mesmo dou conta de mim. Né? Não é assim? Quanto você fala mal de você? Aí você fala, ai, a fulana falou mal de mim. Eu aposto que você fala mal de você muito mais do que a fulana fala mal de você. Fica atenta aí. Cuida disso. Para de falar mal de você. Você viu como é ruim quando alguém fala mal de você? Então você começa por você. Para você de falar mal de você. Já deu. E foi o dia que eu peguei e vou olhar isso daqui num espaço de amorosidade comigo mesma. Eu vou olhar me perdoando. Eu vou olhar no estado de compaixão. Eu vou olhar vendo que aqui eu tô dando o meu melhor. Eu já sou uma mulher mais velha, adulta, com limitações. Eu não tenho mais a mesma flexibilidade de antes. Meu corpo mudou, eu parei muito tempo. Tá tudo bem, vou olhar isso aqui de outro jeito. E aí, olha, ficou bonitinho, até que eu consegui. Que legal. Ó, agora ficou bom. Aqui, bom, se eu puxar esse ombro para trás a próxima vez, vai ficar melhor. E aí, na próxima vez, eu lá, presente, atenta, estou em estado de presença, totalmente lembrada de colocar o ombro para trás. Qual é o ensinamento disso? Você só faz algo que te faz bem e que dá resultados para você em todos os aspectos físico, mental e emocional, se você está em presença. Se você vai para uma aula de yoga pensando no boleto que vence no dia 15, você não faz a postura, né? Você não faz a asana lá, você não faz. Se você vai para a aula de bordado pensando na doença do outro, que você vai ter que fazer tal coisa, você vai cutucar teu dedo com a agulha. O propósito de atividades que a gente coloca na nossa vida tem uma função de nos trazer para o estado de presença. E quando nós estamos no estado de presença, as maravilhas elas acontecem, porque você se lembra de quem você é. E veja, às vezes é 1 hora por semana. Pode ser 3 horas na semana. Melhor? Pode ser 20. Mas geralmente é 1 hora na semana. Que você tá ali inteira, ouvindo uma música, observando. E aí vai vir o auto-julgamento, você se perdoa, você para. Aí você olha pro espelho e você respira. Aí você tá fazendo algo, você pera, como é que eu posso estar melhor aqui? Né? E como que eu posso, a partir dessa atividade que me faz bem, aprender mais sobre quem eu sou? É sempre essa pergunta, é sempre sobre isso. Quando eu comecei a fazer isso, tá? E
em paralelo à minha volta para a dança, estava também acontecendo o meu processo de expansão de consciência, porque uma coisa, né, colabora com a outra. Nós estamos aqui, né, vivendo no planeta Terra, né? Quem acompanha meu trabalho já me ouviu falando que a gente não está na nuvem cor-de-rosa, né? A gente está aqui na Terra. Aqui nós temos um corpinho e esse nosso corpo, ele precisa de atenção. Do jeito que for melhor para você, mas ele precisa de atenção. É o teu veículo aqui. É o que vai te levar do ponto A para o ponto B. É o que te leva para fazer qualquer coisa. Você precisa do seu corpo. Então, dê ao corpo o que ele precisa. Estado de presença. Estar aqui. Ai, Cintia, eu não gosto de nada de atividade física. O papo aqui não é sobre atividade física. O papo aqui é sobre você escolher algo que te faz bem e você estar em estado de presença. Quando você está profundamente conectada a algo que te faz bem, você descansa a sua mente. Você vai dormir melhor naquele dia. Você vai ficar menos ansiosa. Respostas vão chegar para você, porque a resposta que você tanto espera, ela já está aí na tua cara. Ela só não aparece porque você não está dando o silêncio suficiente para ouvir essa resposta. E esse silêncio suficiente, ele vem quando você está em estado de presença e faz assim, ó, o ruído externo, ele faz... Eu já tive respostas, gente, acontecendo para mim, chegando para mim, no meio de uma aula que estava tocando funk. Aquela coisa toda, eu tentando pegar a bendita da coreografia, mexe aqui, faz não sei o que lá, e é quadradinho e tal, e eu tô lá na disposição daquilo, concentrada e tal, daqui a pouco eu já sei o que eu vou fazer em relação a... Não tinha nada a ver. Me deu até uma coisa assim na hora, porque o corpo ele tava tão ali presente naquilo que, né, tão diferente, tão, né, e aí vem. Esse silêncio, ele é interno. Proporcione momentos para você. Excesso de trabalho, excesso de demanda e excesso de preocupação não vão te levar a lugar nenhum. Encontre um momento em que você só é você. Algo que tá super, gente, cada vez mais em moda, graças, que coisa boa. Eu ouço todo mundo falando e vira e mexe tem gente assim me trazendo, né, tem de várias formas, sobre vários assuntos, é clube do livro. Um monte de clube do livro acontecendo. Ai, que maravilhoso, gente, eu sou assim apaixonada por leitura, eu acho que é também um super caminho. Eu tenho meu clube do livro que finalmente saiu do papel, que é o de Mulheres que Correm com os Lobos. A gente está se encontrando sempre, né, aos sábados, geralmente, né, ou no último sábado do mês ou no penúltimo. Se você quer participar, sempre você pode chegar, né? A gente já tá no capítulo 2, mas não interessa. Vem agora. Nós vamos falar do Barba Azul, próximo capítulo. Vamos falar de relacionamento. Vamos entrar numa parte aí, né, importante para olhar. A mulher ingênua precisa ser olhada. E aí é tão maravilhoso, porque nesses espaços nós estamos ali presentes, lendo, trazendo coisas. Quando eu faço a vivência do Desperte Deusa, viu? E o próximo é em julho, já tem data. Você tem interesse, tá aqui em São Carlos, né? Tá pertinho, né? Me manda mensagem para você participar, que esse é vaga limitada mesmo, são só algumas mulheres, eu fecho, não tem como, né, ser muita gente. Quando nós estamos no Desperte Deusa, é o dia todo de atividade. Você tá ali na presença, você tá ali se permitindo se encontrar. Então, tomara que você esteja aqui em presença ouvindo essa live. E tomara que hoje, nessa quarta-feira, você encontre momentos de presença com você. Né? Tomara que você possa, né, que as histórias que você ouve sobre pessoas que encontram uma coisa muito gostosa para fazer, você encontre esse, né, esse espaço para que você possa ir, né, para que você possa fazer. Para mim, é a dança, independente da idade. Né? Eu já ouvi muita gente chegando para mim assim, você não tem vergonha? É essa outra pergunta muito boa. Você não tem vergonha de dançar? Nossa, seus filhos... Outra pergunta. Seus filhos não sentem vergonha? O seu marido deixa? Essa é clássica, né? Já falei essa para vocês. Meu marido deixa. Não, ninguém sente vergonha não, né? E assim, não sinto vergonha. Se eu tô fazendo algo que me faz bem, por que eu vou sentir vergonha? Né? Nós podemos
fazer o que a gente quer no momento que a gente quer. Então, se aproprie disso, né? Não tem coisa mais maravilhosa, né, do que fazer algo que te eleva a alma. Então, encontre esse lugar, né? O meu lugar ali na dança, ele tem um papel, né? Eu me emociono, eu deixo isso transcender, né? Eu tô ali dançando, ouvindo a música e amo essa música. Gente, eu não conhecia essa música, mas que maravilhosa que ela toca, porque a gente sente o arrepio, esse corpo tá assim, né? Uhul! E com isso você expande a sua consciência, né? Então, para mim, o corpo, ele é um templo sagrado e é uma forma de eu me conectar ao divino. Então, quando eu tô num momento qualquer, em plena assim, olha, né, fazendo uma respiração, quando eu tô presente, eu tô fazendo uma conexão divina. E através dessa conexão divina, muitas bênçãos chegam. Né? Experimente o que te faz bem, coloque mais disso na sua vida. Viu? Esse é o recado da semana para você, sempre há tempo. Cuidado com as justificativas que você está dando para você se limitar, né? Então, se descubra mais. O que mais é possível que você ainda não considerou, viu? Se você um dia quiser dançar, você me manda uma mensagem, né? Daí a gente dança junto. Gente, um beijo no coração, viu? Espero que o seu dia seja divertido e que você se encontre ainda mais. E as meninas que estão na jornada, até a hora do almoço, que daqui a pouco a gente se vê por lá. Um beijo, viu? Tchau, tchau.